Sejam todos bem-vindos à Semana do Direito. Nesta tarde, nós estamos recebendo dois queridos colegas que são referências em matéria de direito eleitoral, o professor Fernando Negreiros e o professor Samuel Arruda. Daqui a pouquinho eu passarei a apresentação de cada um deles. E os nossos colegas vão compor uma mesa que vai tratar de uma questão importantíssima nesse cenário que estamos vivendo no Brasil atual, né? A questão relativa às alterações sofridas na legislação eleitoral recentemente e como essas alterações podem impactar as eleições de 2022. Então, em primeiro lugar, apresento o colega doutor Samuel Arruda, que é membro do corpo docente do curso de Direito do Centro Universitário Farias Brito, que vai participar desta mesa remotamente. Muito obrigada, Samuel. Samuel, além de professor, né, referência muito querida dos nossos alunos, ele também é membro do Ministério Público Federal, ele é professor da Universidade Federal do Ceará e ele atualmente é o Procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Federal no Ceará. Então, muito obrigada, professor Samuel, por ter aceito este convite para estar conosco nesta mesa e na próxima que segue também, não é? Ele vai fazer 2 mesas conosco no encontro do dia 19 de outubro. Também gostaria de apresentar o nosso colega, professor Fernando Negreiros, que está aqui à minha direita, como vocês podem ver. Professor Fernando Negreiros, que também é uma referência para todos nós no Centro Universitário Farias Brito. É, assim como o professor Samuel, também um professor queridíssimo pelos nossos alunos, uma referência, né, de afeto para os nossos alunos e de conteúdo também. Ele que também é colega do professor Samuel Arruda, no Ministério Público Federal, né, é membro do corpo docente do Centro Universitário Farias Brito, curso de Direito, e também já atuou como procurador eleitoral em 3 estados. Não é isso, professor? Então, estamos aqui na mesa de hoje com pessoas, né, da mais alta qualidade e referência para tratar dessa questão que para nós é tão importante quanto delicada. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Fernando Negreiros, né, para que ele possa dialogar conosco sobre o tema desta tarde. Professor Fernando, a palavra é sua. Pois não, muito obrigado, professora Renata, muito boa tarde a todos. Boa tarde, primeiramente, a Renata, boa tarde, professora Vanessa, coordenadora, às alunas que estão aqui presentes, aos que estão assistindo, meu querido amigo Samuel, muito boa tarde a todos. E outra coisa, saudar também essa iniciativa, né? Que bom que a faculdade mantém essa iniciativa de fazer a Semana do Direito, de abrir novos temas, novos horizontes, fazer academia, como efetivamente tem que ser feita. Então, acho muito interessante a ideia, parabenizo a Renata, parabenizo a coordenação por essa ideia. Mas quando a Renata me falou, gente, o tema em direito eleitoral nessa semana, é claro que eu achei super interessante, né? Primeiro que eu gosto muito de direito eleitoral, segundo que eu sou professor da casa, mas eu achei interessante em termos, eu fazer uma palestra sobre eleitoral quando nós temos o privilégio de ter na nossa casa, como nosso professor, o atual Procurador Regional Eleitoral, né, no caso Samuel, atual Procurador Regional Eleitoral, e que há 2 anos ficou durante 2 anos como o substituto, Procurador Substituto, mas na prática atuando muito. Então, tem a experiência recente de Samuel e o futuro que vem aí. Samuel será o Procurador Eleitoral ao longo desses próximos 2 anos, inclusive, portanto, pegando as eleições gerais que vem ano que vem agora. Então, achei mais interessante, e sugeri a Renata, que em vez de nós fazermos uma palestra minha, fizéssemos esse debate, trazendo o Samuel, que vai poder, inclusive, dar essa visão de como o Ministério Público Eleitoral está se preparando para essas eleições, que serão extremamente desafiadoras, não há dúvida. E o tema achei interessantíssimo, né? Alterações decorrentes, alterações eleitorais na legislação eleitoral e o impacto que isso pode ter nas eleições, o impacto que será nas eleições. Então, achei interessante, fiz algumas observações, são breves, não vou tomar muito tempo, até também porque quero ouvir também a visão do Samuel,
Mas, realmente, é evidente, a legislação é uma mudança permanente. Isso não é só no eleitoral, né? As leis vão sendo superadas, as leis vão sendo revogadas, as leis vão sendo, com o tempo mesmo, se tornam ultrapassadas. E, portanto, o legislador está permanentemente legislando, permanentemente revogando leis, criando leis novas, às vezes boas, às vezes nem tanto, né? Às vezes os propósitos são bons, outras vezes não. Tem uma frase que se atribui, não sei, nesses tempos de Wikipédia e coisas do gênero, uma frase que se atribui ao antigo chanceler do Reich alemão, Bismarck, que se o povo soubesse como se fazem as salsichas e as leis, não quereria nenhuma coisa nem outra. Não sei se isso é verdade ou não, e não sei como é que se fazem as salsichas. Mas as leis, a gente não pode ter qualquer ilusão no sentido de que a lei é feita por um legislador conhecedor da matéria, com objetivos patrióticos e tal, e tal, e tal. Não. A lei é fruto, no mais das vezes, de confrontos de ideias, de conciliações nesses confrontos, de prevalência unilateral, eventualmente, de outras. E nem sempre o propósito é bom. Às vezes o propósito é muito bom. O exemplo maior está aí recentemente no plano eleitoral, a Lei Complementar 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa. Essa, aliás, de iniciativa popular, essa trouxe, sem dúvida nenhuma, o motivo era bom, a intenção era boa e os resultados são bons. Tá? Foram bons, têm sido bons. E desde então, aí a primeira coisa que eu me perguntei, a partir de quando é esse recente? Alterações eleitorais recentes. Não quero recuar a 2010 com a ficha limpa. Eu fiz uma pesquisa rápida, Samuel, pesquisa rápida, Renata, sobre a partir de 2017. Vamos concentrar em 2017. Porque de 2017 para cá, de fato, houve mudanças importantes que, na prática, vão sim mexer de alguma forma com essas eleições agora. Então, eu fiz um breve apanhado. Vamos lá. Com a emenda constitucional 97 de 2017, a primeira coisa importante foi a proibição das coligações proporcionais. Mantidas as majoritárias, proibidas as proporcionais. E isso atendia, na realidade, eu vou dizer assim, um anseio bem generalizado, não da classe política, mas de nós que trabalhávamos com o direito eleitoral. Para que servia a coligação proporcional na prática? Para driblar a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, exigindo que cada partido consiga um certo percentual de votos ou satisfaça um certo número de deputados eleitos para continuar o seu funcionamento parlamentar, como era antes, ou para continuar a receber recursos do fundo partidário, para continuar a receber o acesso gratuito à TV. Essa cláusula de barreira, a ideia dela em si mesma, que ela não pode ser exagerada, mas a ideia dela em si mesma é de fazer uma filtragem para evitar um fenômeno que era muito comum na realidade brasileira. Os partidos, as legendas de aluguel. Partidos que conseguiam, apesar dos pesares, vencer todos os obstáculos para o registro no TSE, que são obstáculos pesados, mas conseguiam, mas que eram projetos pessoais. Esses partidos existiam para coligarem-se a uma sigla maior, uma legenda maior, havia vantagens recíprocas, e conseguir, em alguma medida, algum cargo de segundo escalão, se vencedor, conseguir, numa zebra, por força do quociente eleitoral, conseguir uma eleição e tal. Mas esses partidos, nem sempre, embora haja partidos pequenos, ideológicos, e esses partidos pequenos ideológicos, a meu ver, precisam ser preservados, ajudados a se preservarem, eles representam ideias que não podem ser completamente afastadas, mas a grande maioria dessas legendas de que eu estou falando eram legendas de aluguel. Então, as coligações proporcionais serviam para isso. Então, a emenda 97 de 2017 acaba com a coligação proporcional, a meu ver, foi uma coisa interessante. Ainda na emenda 97, a própria alteração da chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Os alunos eleitorais vão recordar, os atuais ainda não viram, mas os das turmas anteriores, o antigo artigo 13 da Lei 90, 99 de 96, 95,
a lei dos partidos orgânicos dos partidos políticos, o antigo artigo 13 previa uma cláusula dessa de desempenho, mas era extremamente severo, era draconiano mesmo. Exigia, se não me falha a memória, que cada partido, nas eleições para a Câmara dos Deputados, obtivesse um percentual de 5% do total de votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades federadas, ou seja, em 9 unidades, e com um percentual de 2%, percentualmente de 2% em cada um. Ou seja, estrangulava. E diversos partidos pequenos foram ao STF, ajuizaram ações de inconstitucionalidade e obtiveram sucesso. No primeiro momento foi suspenso, liminarmente, cautelarmente foi suspensa a validade do artigo 13, e em seguida foi declarada a inconstitucionalidade. Daí que nós tivemos, na emenda 97, agora já no plano constitucional, porque a cláusula de barreira anterior ficava na lei orgânica dos partidos políticos. Essa não. Com sede no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição, a nova cláusula de desempenho não só reduz a exigência de 5% para 3%, como abre uma outra possibilidade: atingir esses 3% em 1/3 dos estados federados, com 2% de cada um, ou eleger 15 deputados federais. Né? Se não me engano, é isso. Então, essas alterações, a meu ver, sobretudo essa segunda da cláusula de barreira, ela tem um aspecto interessante, que ela permite a preservação dessas pequenas legendas. Vejam, eu sei que há partidos, por exemplo, que representam um eleitorado restrito. O Partido Social Cristão, tá? É um partido pequeno, ele é um partido que é extremamente ligado a essa ideologia cristã. Esse partido vai ser tragado, né, pela foice da cláusula de barreira. O Partido Socialista Brasileiro, da mesma forma. Esses partidos não conseguiriam jamais obter percentual nesse sentido. O PDT de Brizola, goste ou não se goste de Brizola, tá? Eu não vou entrar em discussões aqui, mas o PDT de Brizola era um partido histórico. O antigo PTB de Getúlio Vargas, os partidos, todas essas pequenas siglas, seriam tragadas, não conseguiriam atingir esses percentuais. Então, achei interessante essa ideia. Pois bem, em 2021, dando um pulo bem grande, recentissimamente agora, né, a emenda complementar, a emenda constitucional 111 de 2021, traz também algumas alterações que vão sim impactar bastante essas eleições. No parágrafo 6º do artigo 17 da Constituição, a possibilidade do desligamento do partido com a preservação do mandato, me informaram aqui, traz para perto, com a possibilidade de desligamento do partido com a preservação do mandato, tá? Se houver anuência do partido. É preciso explicar isso. A lei nada previa, mas previa o seguinte: à medida que você vai perdendo parlamentares federais, e como essa é a referência para o número dele, a referência para o total de recursos que você vai receber do fundo partidário, é a referência para o total de tempo que você vai dispor na propaganda, é uma das referências. Então, à medida que você perde esses parlamentares, você sangra, é hemorragia. Então, determinados partidos políticos, em 2000 qualquer coisa, 2006 qualquer coisa, ajuizaram ação direta de... Não, mentira. Em 2000 qualquer coisa, ajuizaram consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, e é um dos aspectos interessantes da justiça eleitoral, essa possibilidade de responder a consultas, né? Ajuizaram consultas em tese, em que perguntava basicamente a quem pertence o partido político, o mandato político. Pertence ao candidato? Pertence ao partido? Se pertencer ao partido, em que situações pode determinado candidato eleito por um partido, ou coligação na época, deixar esse partido levando o mandato? Ora, quando a gente estuda direito eleitoral, e os meninos viram neste semestre já isso, a gente viu que nas eleições proporcionais, o quociente eleitoral que o partido ou coligação tiverem é fator determinante. É o partido que elege. É diferente das eleições majoritárias. Nas eleições majoritárias, é o nome do candidato a governador, a prefeito, a vice-governador, o próprio senador. Mas nas eleições proporcionais, então o TSE não teve
dúvida, o mandato político pertence ao partido. E sim, perde o mandato, não pode levar o mandato o candidato que é eleito por um partido, com o quociente eleitoral desse partido, tá? Deixa o partido depois. Claro, ressalvou certas situações, como, por exemplo, se o candidato provar que sofreu grave discriminação pessoal, se o candidato demonstrar que houve um desvio ideológico, há uma alteração grave do programa partidário, do estatuto partidário, tem suas ressalvas. Nada pode ser, evidentemente, inflexível. Mas, basicamente, define-se, portanto, o candidato, o mandato político pertence ao partido. Ora, o que está tratando aqui essa emenda 111 da Constituição? Ela vai dizer, no artigo 17, parágrafo 6º, vai prever a possibilidade de desligamento do partido com preservação do mandato se houver a anuência do partido. Se houver a anuência. O que Samuel sempre me espantou muito, esse fato. Eu vi colegas, inclusive, ajuizando ações quando o partido não ajuizou. Porque os termos da lei eram vinculantes. Mas, espera, se o partido não quiser... E eu cito 2 exemplos da história cearense recente, mais ou menos. Eleitos pelo PT há alguns anos, meu amigo João Alfredo, eleito pelo PT, deixou o PT no meio do mandato. E não se tem notícia de que o Partido dos Trabalhadores tenha ajuizado nenhuma ação para caçar o mandato, para recuperar o mandato. Não, o PT deixou esgotar. Isso já existia na prática. O que agora está previsto, o partido pode anuir, o partido pode consentir. Pode não valer a pena para o partido enfrentar uma desgastante batalha judicial para privar, às vezes, de um mandato que já está se extinguindo. Então é interessante que a lei preveja coisas desse tipo. Tá? Mas aí, eu também não quero me esgotar. Quanto é que está meu tempo? Eu quero ouvir o Samuel também mais do que falar. 15 minutos? Pois bem. Então, outra coisa, e esse ponto é um ponto muito polêmico. Ele é polêmico a partir das premissas que você coloca. E sofreu graves alterações. Vem sofrendo graves alterações. Estou me referindo à questão do financiamento das campanhas. Quando você fala no auditório leigo sobre financiamento público de campanhas, a primeira coisa que houve é um certo repúdio, um imediato repúdio. Que é financiar as campanhas para esse bando de vagabundo e coisas desse tipo. Não estou dizendo que estou pensando nada, estou refletindo as coisas que a gente ouve. Né? Financiar com dinheiro público, bom, tem 2 coisas que o leigo não sabe. Tá? O dinheiro público entraria de qualquer jeito. Porque ainda que eu permitisse exclusivamente o financiamento privado, tá? Aquele cidadão que me financiou, aquela grande corporação que me financiou, aquele cidadão que vai querer alguma coisa em troca. E essa alguma coisa em troca é algum benefício do erário. Então, terminaria havendo isso. Mas esse não é o maior fator. O maior fator ainda é, a meu ver, eu sei que isso é discutível, eu não sei nem se Samuel concorda comigo, talvez não, né, Samuel? Mas eu penso na isonomia. Eu penso no candidato que concorre beneficiado por um grupo de empresários que patrocinam sua campanha política nos limites da lei. Eu estou falando em termos de legalidade. Não foi infringida nenhuma lei, mas nos limites do que a lei permite, um grupo de empresários patrocina a candidatura de alguém e outra pessoa que concorre com seus gastos, com amigos, com as vaquinhas que agora vamos poder, o crowdfunding, né? Enfim, então penso eu que esse ponto é um ponto nevrálgico, é um ponto que tem que ser ferido. E o que aconteceu? Historicamente, primeiro, as decisões do STF nas ações diretas de declaratória de inconstitucionalidade 4650, 2015, em que o STF definiu que o financiamento, que a doação corporativa não pode mais prosperar. A doação tem que ser de pessoa física. Acabou com as doações corporativas, ao contrário, por exemplo, da linha seguida pela Suprema Corte americana. A Suprema Corte americana,
num julgamento também recente, não sei se já no época de Trump ou pouco antes dele, a Suprema Corte disse que reconheceu direitos fundamentais à empresa, o direito fundamental de doar, irrestritamente. É você imaginar uma Microsoft podendo doar irrestritamente, uma General Motors podendo doar irrestritamente. Enfim, nossa Corte, nesse aspecto, seguiu a linha contrária, proibiu o financiamento corporativo e restringiu o financiamento à pessoa física, à pessoa natural. E aí, agora também, já agora em 2017, né, passou a ser permitido o chamado financiamento coletivo, por particulares. A vaquinha, ou crowdfunding, para recorrer à expressão americana e inglesa, né? Então, essa vaquinha em que o candidato, depois de registrado, ele abre a sua conta, é por essa conta que vão tramitar os recursos de campanha, é lá que ele vai receber os benefícios da vaquinha, ele vai emitir recibos, tá? Então, é um financiamento particular, de pequena monta, imagino, mas que tende também a obter alguma ressonância. E, por fim, ainda nesse ponto do financiamento, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Tá? A Lei 13.487 de 2017, porque não pode confundir com o fundo eleitoral, com o fundo partidário. O fundo partidário, teoricamente, em tese, ele deve se destinar a assegurar a manutenção do partido, suas atividades, as escolas do partido, a manutenção das sedes, etc., pagamento de servidores, de funcionários. Pois bem, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é dinheiro público, já sim, diretamente distribuído entre os partidos, segundo critérios de proporcionalidade fixados, e é a assunção clara, inequívoca, dessa nossa opção pelo financiamento público. Tá? Pelo financiamento público, deixando a margem do financiamento privado uma margem bem pequena. E, por fim, para não me estender, esse ponto, na verdade, esse ponto do financiamento é o que mais me preocupa, eu acho que é ele que tem sempre mais impacto. Eu nunca esqueci, gente, e não estou cometendo nenhuma indiscrição, nenhum ato antiético, porque era visível, é meu amigo de longa data. Eu me lembro de ir a caminho de outra faculdade em que eu ensinava, certa noite, à véspera das eleições, encontrar um grande amigo candidato distribuindo uns santinhos quaisquer no meio de um mar de bandeiras de outros candidatos com recursos muito maiores. Então, acho que a questão do financiamento vai ser sempre o ponto central se se pretendem eleições democráticas, eleições legítimas. Eu acho que essa é a questão central. Só por fim, para concluir, também achei interessante, Samuel, a ideia das federações partidárias. Né? Porque o que é uma coligação? A coligação ela funciona como um partido, e a partir de agora só majoritária, mas ela se dissolve após a eleição. Já a federação partidária vai ter um caráter não de permanência, de maior duração. 4 anos, partidos se confederarem ou se federarem para atuarem como um conjunto em todos os aspectos, né? Inclusive envolvendo o conselho eleitoral, inclusive envolvendo as reuniões para as convenções de escolha de candidatos, etc. Então, essas federações partidárias que substituem, nesse aspecto, com vantagem as coligações, também podem vir a ter um impacto interessante. No mais, tá? Para não ir muito longe, agradeço pela ideia, achei interessante demais, é bom trazer o eleitoral. Eu sou suspeito, mas sou defensor de que o direito eleitoral faça parte do currículo normal e não seja opcional, dada a relevância que ele tem, por exemplo, em concursos públicos e a própria advocacia eleitoral, que é muito interessante. Parabenizo a Renata e a professora Vanessa pela organização, por tudo isso. E deixo para ouvir meu amigo Samuel, a quem dou um grande abraço à distância. Boa noite a todos. Oi, muito obrigada, professor Fernando Negreiros.
Tem um pouquinho de eco. Paulo já resolveu? Pronto, não temos mais eco. Então, gostaria de agradecer todas as provocações que o professor Fernando lançou aqui nessa tarde. É muito bom ouvi-lo. Eu também sou entusiasta do direito eleitoral, embora eu não seja especialista da matéria, mas, sem dúvida, é uma questão. O direito eleitoral é inteiro muito relevante, impacta diretamente nas nossas vidas enquanto cidadãos e cidadãs que somos, e é, portanto, muito importante que nós possamos ouvir quem entende, né? E quem vive isso no dia a dia. Né? Eu também defendo, viu, professor Samuel, professor Fernando, que a matéria se torne, aí, quem sabe, no futuro, uma disciplina obrigatória, né? A fim de que todos os estudantes tenham uma noção profunda do que é o direito eleitoral, de como isso impacta nas nossas vidas enquanto cidadãos e cidadãs. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso querido professor Samuel Arruda, para que também nos lance aqui as suas provocações nessa tarde de hoje. Professor Samuel, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigado, Renata. É uma satisfação, uma honra. Fiquei muito feliz com o convite. É sempre um prazer, um privilégio ter a oportunidade de conversar com uma pessoa como o Fernando. Né? O Fernando é das nossas referências, seja no Ministério Público, na academia, é um professor de múltiplas habilidades, né? Uma referência no plano do processo civil, na referência nacional, tem um livro de muito destaque de teoria geral do processo, e também no plano eleitoral ele já ocupou por muitos anos, né? Eu acho que quase 10 anos, acho que vocês falaram aí, mas eu me recordo que é um período bem extenso, então tem uma larguíssima experiência, muito maior do que a minha, né? Professor da disciplina de direito eleitoral, né? Já também há muitos anos, então é um privilégio enorme para mim ter a oportunidade de conversar com ele sobre esse tema, e eu sou, no caso aqui, um discípulo dele, né? Ainda aprendendo, mas muito consciente da responsabilidade de exercer essa função agora no momento que nós estamos vivendo, né? Eu não estou vendo vocês aí, mas eu presumo que estejam presentes a Renata também e a Vanessa, né? Então, eu queria saudar as minhas duas ilustres colegas e nossa coordenadora. É uma satisfação ter a presença de vocês aqui no nosso debate virtual, vamos dizer assim, porque eu estou à distância. Bom, é engraçado, Fernando, que você refletiu sobre... escolheu alguns temas para refletir, né? E você escolheu justamente aqueles dois que são basicamente os objetos da minha maior preocupação também, né? Então eu ia até abordar algum outro tópico, mas eu vou me concentrar nesses dois, que eu acho que são os pontos fulcrais, né? Eu queria só fazer assim uma análise histórica, né? Histórica e comparativa. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil da nossa democracia, né? Independentemente de qualquer posicionamento político, ideológico que a gente tenha, e aí acho que a gente tem que agir primeiro como um defensor da Constituição, um amigo da democracia, né? Uma pessoa cidadãos que têm fé no processo. Quando a gente analisa o sistema assim, a gente percebe que, vamos dizer que nos últimos 40 anos, né? Vamos pegar aí nossos 30 e tantos anos de redemocratização, a gente teve talvez 12 ou 15 anos aí de estabilidade, né? E o resto do período foi de muita instabilidade política, né? A gente tem vivenciado isso e as crises se sucedem e são cada vez mais agudas, né? É como aquela situação que a gente vai vivenciando, as crises se sucedendo e não vão melhorando, elas vão piorando, né? São crises mais severas, mais profundas, que nos apartam mais enquanto sociedades, que tornam mais graves e de resolução mais difícil, né? É o que a gente tem assistido. Nós passamos por 2 impeachments de presidentes da República, são processos extremamente traumáticos, num intervalo relativamente curto, né? Aí de 20 e poucos anos, já defensor de um terceiro, né? E a coisa banalizou-se de uma forma tal que o sistema está, me parece, carecendo de uma reforma profunda, né? Por outro lado, o Fernando tocou, embora apenas tangencialmente, ele abordou um problema
gravíssimo da nossa democracia, que é a instabilidade normativa. Embora essas normas elas precisem ser alteradas quando não funcionam mais, né? A gente altera com muita frequência. Nós não deixamos que tenha uma maturação, cada eleição uma regra nova, né? Um dos maiores desafios de quem estuda o direito eleitoral é se atualizar e se manter atualizado com uma legislação que é e produzida de afogadilho, né? Sempre às vésperas da virada do mês de outubro, que é do ano antecedente à eleição, para respeitar o princípio da anterioridade, né? Da anualidade, e normas produzidas sem muita reflexão, caoticamente, a partir dos interesses de uma maioria circunstancial que se forma, né? Essa que tem sido a realidade das nossas reformas políticas. Muito pouca ponderação, muito pouca reflexão, muito pouco desprendimento e muito oportunismo, né? O que a gente tem vivenciado. E o resultado não poderia ser outro, senão essas profundas crises que nós estamos vivendo. E aí eu digo de novo, não tem nada a ver com posicionamento ideológico isso, é uma constatação da realidade. Nós vivemos crises em governos de todos os espectros ideológicos, e me parece que isso decorre de um enfraquecimento do sistema político como um todo, né? E aí eu queria entrar no que eu considero o problema principal, né? A base do sistema político são os partidos. Meu ver, não. O presidente Fernando Henrique falou com muita propriedade, para resumir numa frase, né? Ele disse: não há salvação, não há saída sem os partidos, fora dos partidos políticos, né? E ele fala com a autoridade de quem foi presidente da República, e é um sociólogo de muita expressão, né? De não há saída fora dos partidos. E nós temos um sistema partidário que é absolutamente sem paralelo no mundo, né? Nós temos 33 partidos com registro no TSE, né? E quase esse número, né? Eu tinha feito aqui uma rápida verificação, né? De 90 para cá, né? A gente tem uma deterioração do quadro partidário inacreditável, né? Para você ter uma ideia, na eleição de 90, nós tivemos, salvo engano, 14 partidos representados no Congresso, o que já é muitíssimo, né? Mas o partido que tinha mais deputados tinha 108, né? Aí, se a gente fizer um corte para 2018, o PT, que foi o partido que elegeu mais deputados em 2018, ele elegeu 54, né? Quer dizer, é uma coisa inacreditável esse grau de fragmentação, porque nenhum partido, se a gente analisar que nós temos 513 deputados, né? Nenhum partido chega a ter... O PT tem 10% dos parlamentares, né? O partido com maior expressão no Congresso reúne 10% dos parlamentares. Isso é uma coisa... Então, se a gente for imaginar, nós precisamos, no mínimo, de 6 partidos para compor uma maioria. Maioria mínima, de maioria simples, né? Digamos assim, considerado o quórum completo, maioria absoluta, né? Mas nós precisamos pelo menos 6 partidos, e não dá, porque os outros partidos vão ter 7%, 6%, 5%, e aí começa um quadro de fragmentação, né? Que a gente tem vários aí com 5, com 6, com 7, né? E aí o que é que acontece? Esses partidos, na verdade, Fernando, não há 33 compartimentos ideológicos no país, né? O espectro ideológico não comporta 33 divisões, né? A gente funcionaria bem com todos os espectros representados com 8, 10 partidos, né? O que é que acontece? Os partidos se transformaram numa fonte de obtenção de vantagens, né? Isso é uma disfunção do sistema. E isso foi alimentado, em larga medida, me parece, pela existência da coligação na eleição proporcional, né? Isso foi o que esse quadro chegou a esse ponto por isso. Por quê? Porque os partidos se juntavam circunstancialmente, uma coisa absurda, né? A extrema esquerda com a direita num estado, 3 ou 4 partidos sem identidade nenhuma, aí num estado era um com o outro, no outro estado era um caos completo, sem nenhuma lógica, a partir das peculiaridades locais, e aí se compunham, se juntavam ali, cada um diante daquela amálgama de interesses paroquiais ali, conseguia eleger o seu representante,
e, ao final, a gente tem esse Congresso altamente fragmentado. Qual é o problema disso? E aí pode parecer, vocês podem estar achando que eu estou contraditório, estou dizendo que não há saída sem os partidos, que os partidos são fundamentais na democracia, e estou criticando a fragmentação, é porque esta fragmentação conduziu a um enfraquecimento dos partidos. E aí a gente viu surgir bancadas suprapartidárias, né? Hoje a gente tem bancada da bala, bancada do boi, bancada evangélica, bancada do que seja, né? Frente de defesa de tal coisa, que acaba tendo um protagonismo maior, né? E aí é uma junção superficial de interesses, me parece, né? De interesses, muitas vezes, que não são nem os interesses maiores da sociedade brasileira, né? E aí a gente parte para um problema que é o chefe do executivo, qualquer que seja ele já já inicia o seu governo sem ter maioria, necessariamente dentro desse quadro, sem ter maioria no Congresso, sem ter meios de obtê-la com facilidade. Então, parte para uma negociação que coloca à mesa, se não os 33 partidos, mas mais de uma dúzia deles, né? E aí nós temos o que a gente já conhece, o governo bateado, a troca de benesses, de emendas parlamentares para forjar uma maioria circunstancial a cada votação, né? E esse sistema é um sistema que está nos levando ao exaurimento, é um sistema que está nos levando ao caos, né? Isso é muito fácil de se ver. E me parece que a medida mais eficaz para combater esse mal é o fim da coligação proporcional, porque aí os partidos vão disputar as eleições com a força de que dispõem, e aí, naturalmente, infelizmente, Fernando, eu ouso discordar um pouco de ti em relação aos partidos históricos. Eu tenho muita pena que pereça o PCdoB, né? Ou sei lá, o Partido Democrático Cristão, para dar um exemplo à esquerda e um exemplo à direita, que pereça o PSB, que pereça, sei lá, o partido que for. Mas, se ele não encontra mais eco na sociedade, é necessário renovar, né? Está vindo aí uma opção nova à direita aí para talvez suplantar a ideia do Partido Democrático Cristão. Apareceu o PSOL como uma oposição à esquerda, que aí vai suplantando o PSB e o PCdoB. Mas é necessário fazer eu não vou chamar de depuração, que é uma palavra muito forte, mas uma racionalização do quadro partidário, né? E as pessoas, e os partidos que tiverem de fato voto e força, e aí nós precisamos de uma cláusula de barreira real, né? 2% é uma coisa ainda muito tímida, né? Os 2% ainda viabilizam a fragmentação. A bem da verdade é isso, né? Ainda teremos muita fragmentação com essa cláusula, embora, digamos, e isso, veja, na Alemanha nós temos uma cláusula de barreira que ninguém pode dizer que a Alemanha não seja uma democracia de primeira linha, evoluidíssima, né? Nós temos uma cláusula de barreira de 5%, que é um patamar bem considerável. E aí ele diz, não, as ideias que não conseguem congregar 5% dos votos, elas não podem estar representadas no parlamento, não faz sentido, né? Talvez seja duro isso, mas o parlamento precisa ser um lugar em que haja um debate racional. Quem quer que tenha assistido uma sessão da Câmara dos Deputados, eu considero um exercício muito didático, até para nós do direito, né? Às vezes eu digo para os meus alunos, a gente está comentando uma lei que saiu errada, pessoal, vocês não veem a balbúrdia que é aquilo, ninguém se entende, ninguém sabe o que está sendo votado, né? Hoje a Folha de São Paulo noticia que o presidente Arthur Lira atropela de tal forma a votação da Tevênia, que os deputados, depois da votação, não sabem o que foi aprovado. Não se sabe. É difícil ter ideia do que passou, ninguém se entende. Isso decorre da inexistência de uma mínima ordem nos trabalhos parlamentares que essa proliferação de partidos induz. Então, eu fui um defensor intransigente do fim das coligações proporcionais. Infelizmente, me parece, nós estivemos à beira de um retrocesso, né? Porque, como era de se esperar, quando foi chegando perto do prazo fatal para as mudanças eleitorais, a grande maioria dos partidos começou a perceber, poxa, eu não vou conseguir, né? Eu não vou ter mais acesso a fundo partidário, não vou conseguir
alcançar a cláusula de barreira e nem eu vou conseguir me eleger sem a coligação, o deputado pensa, né? E aí houve uma reação organizada de revigorar as coligações proporcionais. Para a sorte da sociedade brasileira e da democracia, eles acharam uma solução intermediária, e aí eu concordo com o Fernando, menos mal, né? Que foi a federação partidária, porque não é aquela coisa tão circunstancial, né? É quase uma fusão a termo certo, né? Uma fusão que dura 4 anos, mas o partido ele precisa se fundir. A federação ela tem a abrangência nacional e ela dura pelo menos 4 anos, que é a legislatura completa, né? Então, eu não preciso mais fragmentar a minha negociação. Eu vou conversar com aquele conjunto que não se juntou apenas para uma eleição específica num determinado estado, né? Mas que está congregado em uma federação por um prazo de pelo menos 4 anos. E eu acho até que a tendência é que essas federações elas caminhem para fusões, e aí a gente vai ter esse enxugamento. Porque a partir do momento que a gente tiver 8, 10 partidos representados, aí a gente pode começar a pensar em partidos que expressem ideias, e as pessoas votam nessas ideias, né? E não é essa coisa circunstancial de a figura personalista de um apresentador de televisão ou de um ator, né? E aí ele se filia em cima da hora a qualquer partido, porque os partidos não têm identidade nenhuma, e isso os catapulta ao palco, né, da Câmara dos Deputados ou do Senado, e aí lá eles não devem satisfação a ninguém, nem votam consoante nenhum tipo de ideologia, e a gente vai de personalismo em personalismo, acreditando em ideias salvacionistas, né, em pessoas que vão resolver tudo com um golpe de karatê, né, como a gente já teve a célebre alusão aí que o presidente Collor fazia o Ippon, né? Acho que era judô, karatê, a luta lá que ele fazia. Mas, enfim, nós precisamos levar a sério essa questão, porque essa é a base que está corroendo a nossa democracia, a meu juízo. Tivemos uma segunda medida, e o Fernando também tratou muito bem dela, que tem tudo a ver com essa digamos assim, problemática do fortalecimento dos partidos, que foi a instituição da fidelidade partidária. E aí, veja, né? Isso nasceu, Fernando, pela força da jurisprudência, né? Foi o TSE na marra que implantou isso. E eu até sou muito crítico desse tipo de intervenção judicial, mas me parece que foi uma necessidade, quase como um estado de necessidade constitucional, em que o TSE disse, não, nós temos que fortalecer os partidos, ainda que eles não queiram, né? Porque, veja, quando você fala essa coisa da autorização, eu não sou simpática a isso, Fernando, porque isso culmina, sabe, o Fernando referiu-se aí aos partidos autorizar a possibilidade que agora há de autorizar a saída, né, de concordar com a saída. Isso a gente sabe que no submundo, né, da política, e muitas vezes redunda até em corrupção, troca de benesses, né? Uma coisa bem complicada, e a gente tem que fazer com que esses partidos se fortaleçam, ainda que seja contra a vontade deles. Então, eu acho que a regra da fidelidade, que foi, de certa maneira, bastante mitigada, foi também um avanço, né? A gente precisa identificar as pessoas, os candidatos com um determinado partido, com determinada linha de pensamento. De outra forma, a nossa democracia não vai se fortalecer nunca. Pelo contrário, ela está se enfraquecendo. Essa é uma constatação que eu faço com muita tristeza, né? Os partidos estão cada vez mais fracos, o voto em ideias é cada vez mais raro, os candidatos são cada vez candidatos de si mesmos, né? Cada um defende uma microideologia própria, né? Nós não temos nada que nos, digamos assim, que nos una enquanto representação parlamentar, né? Nós não nos vemos representados nos nossos parlamentares, não sabemos quem são, né? Nós temos um desconhecimento completo do funcionamento do parlamento, que é a base da democracia. Bom, e aí, me permita, já caminhando aí para a última parte, eu não sei quanto tempo tem, não medi aqui, não sei se
estou extrapolando o tempo, enfim. Mas eu ia falar um pouco sobre a questão do financiamento, né? Há uma polêmica muito grande entre outro dia eu estava com um debate com alguns amigos, né, colegas de faculdade sobre isso, financiamento público, financiamento privado, os méritos, acertos e desacessos de cada modelo, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens, sabe? Eu via no financiamento privado a grande vantagem da transparência, né? Por quê? Porque no financiamento privado a gente sabe de onde é que o dinheiro está vindo, para onde está indo. Isso é muito didático, né? Você sabe que tem aquele clássica conselho que se dá ao investigador: siga o dinheiro, né? De onde é que está vindo, para onde é que está indo, quais são os interesses ali que estão elegendo aquele candidato. É muito bom a gente ter isso. E a verdade é que por mais fiscalização que haja, né, é muito difícil a gente coibir o financiamento clandestino, né? Então, me parece que a proibição pura e simples, né, do financiamento das empresas, essa dificuldade, agora ainda pode financiar pela pessoa física, né, mas a proibição do financiamento em larga escala, ele empurra muita gente para a clandestinidade, né? E aí apenas nós perdemos em transparência, me parece. Se eu pudesse optar por um modelo, obviamente seria um modelo público, né, de financiamento público, porque ele é mais plural, ele permite, digamos assim, um contrapeso à força pura e simples do poder econômico, né? Mas eu acho que a gente poderia ter um modelo misto. Agora, sobretudo, Fernando, e aí é o ponto, né? Eu nem sequer tenho uma opinião formada, porque eu vejo virtudes nos dois modelos e penso que o ideal seria um modelo misto, se permitisse algum financiamento privado acrescido de digamos, uma expressiva contribuição de recursos públicos, né? Mas o ponto fundamental para mim é diminuir o custo da campanha, né? Esse é o ponto fundamental. Eu acho que muitas vezes esse problema passa ao largo da discussão, porque não adianta a gente estar discutindo se o financiamento vai ser público, se vai ser privado, se a gente tem uma campanha que tem um custo astronômico, completamente desproporcional, né? Candidatos a vereador num município pequeno que gasta 3, 4 vezes o valor do salário que vão receber nos 4 anos de legislatura, né? Isso é absolutamente disfuncional, né? Candidatos a deputado federal que se relata haverem gastado 10 milhões de reais numa eleição, né? Isso é absolutamente insustentável. Isso vai redundar em corrupção, isso vai redundar em afastamento das pessoas próximas à política, né? Porque das duas, ou a gente vai ter pessoas, o grande empresário que por vaidade, por desprendimento, vai se dispor a gastar aquilo, ou alguém que está sendo financiado por algum interesse econômico, ou simplesmente o corrupto, né? Que está fazendo um investimento ali visando se ressarcir no futuro. Então, é uma medida imprescindível baixar o custo da campanha. E aí passa muito também por educação. O Fernando foi procurador em estados nordestinos, pobres, como o Ceará, né? Nós temos uma cultura da corrupção que começa com o eleitor, infelizmente, né? Não adianta a gente colocar só a culpa no político. O político é um reflexo fiel da nossa sociedade. A sociedade brasileira, infelizmente, ainda vota, né, influenciada por interesses econômicos, né? Todo mundo tem alguma noção de como funciona a eleição ainda, né? Em alguns rincões, né? As pessoas realmente trocam seu voto por qualquer tipo de benesse. Aí é lógico que a gente compreende a situação de pobreza, a questão cultural, né? A própria revolta da população com a corrupção, ver aquilo quase como uma maneira de receber algum benefício que não recebe pelas vias normais do serviço público, né? É natural, eu relevo isso, mas a realidade é que o povo é corrupto, o eleitor é também corrupto, né? Então a gente tem que tomar medidas para tornar a eleição mais barata. Sendo justo, me parece que o Congresso, de alguma maneira, caminhou nesse sentido, né? Nos últimos anos, e aí retrocedendo mais, né? Mas eu me lembro, no passado, a gente tinha distribuição de brindes, de camisas, né? A realização de shows, né? De comícios muito
aparatosos, que hoje tudo isso está proibido pela legislação, né? Há toda uma repressão a essa larga distribuição de recursos, né? Então, algumas medidas foram tomadas, mas me parece que é o modelo da eleição que tem que mudar, né? E aí, dentro dessa minha linha, Fernando, eu utopicamente, eu defendo um voto que seja feito em lista no partido, né? Acho que a gente pode ter um modelo distrital, de alguma forma, mas me preocupa um pouco na eleição federal esse modelo distrital, porque nós vamos transformar os deputados em vereadores federais, né? Cada um pensando no seu distrito, que é muito o problema que tem hoje nos Estados Unidos, né? O Congresso é muito influenciado por questões paroquiais dos distritos, né? E aí você não tem a discussão dos grandes temas, fica passar ao largo das questões locais, né? Eu tenho medo de isso se reproduzir em alguma medida no Brasil, né? Então, no meu modelo, a gente teria partidos fortes e os eleitores votariam nos partidos. E aí, dentro dos partidos, se organizavam uma lista como é o modelo português. O modelo português, essencialmente, são eleitos os deputados que constam da lista do partido, né? E aí a gente está dando a primazia ao partido. E isso barateia demais a campanha, porque a gente não vai mais ter a figura do grande empresário, né, distribuindo dinheiro para que votem nele, né? O que a gente vai ter é o gasto do próprio partido para angariar votos para uma plataforma e aqueles deputados que forem eleitos são eleitos sob a bandeira do partido, né? Aí você diz assim, mas eu não concordo, porque o partido botou fulano, que é um safado, é um ladrão, é desonesto, é despreparado, é analfabeto. Pois então, procure uma lista melhor. Esse é um processo de depuração. Agora, eu tenho se posso dizer que é meu amigo, né? Um professor norte-americano que eu conheci durante um seminário, e ele dizia assim, olha, a democracia exige paciência, né? Paciência. Os Estados Unidos, por que é que os Estados Unidos têm uma democracia mais evoluída? Porque são 250 anos contínuos, ininterruptos de exercício. Mesmo assim tem problema. Aí nós vamos com 30 aqui, né, e a gente já desanima. Eu mesmo estou desanimado ultimamente, tenho um estado desanimado, muito cônscio das dificuldades, né? Eu tenho muito senso de responsabilidade, inclusive agora que eu estou ocupando esse cargo, que me parece muito desafiador na quadra atual. Mas, assim, aí eu reflito e digo, não, mas a democracia exige isso, né? A gente errar, votar errado, eleger o deputado despreparado, eleger o corrupto. Aí, não, na próxima vez, não, esse aqui não é possível. O Congresso o nível é muito baixo. Eu vou olhar e vou, o presidente da República não preencheu minhas expectativas, eu vou esperar 4 anos, na próxima eleição, vou fazer uma escolha mais cuidadosa, né? Acho que a gente precisa um pouco disso, mas precisamos, sobretudo, conformar melhor esse modelo, né? Então, pegando o mote do Fernando, só para dar um fecho, que acho que eu estou talvez me cedendo demais, né? Vamos fortalecer os partidos em que medida? Com o fim das coligações proporcionais, a instituição efetiva da cláusula de barreira, mitigada que seja o fim das coligações com a federação partidária, concedo que isso seja necessário, talvez nesse primeiro momento, até para que os partidos vão se acostumando com essa necessidade e com a iminente extinção, né, que é inexorável no médio prazo. E a partir desse fortalecimento, no segundo momento, medidas efetivas para diminuir o custo. Isso já vai trazer um benefício muito grande, porque os próximos presidentes, acredito eu, lidarão com um Congresso mais homogêneo. E isso muda os termos da negociação política, né? Temos um Congresso mais homogêneo, menos partidos, eu vou discutir com menos gente, e aí talvez os debates comecem a se centrar mais em ideias e não porque hoje eu tenho que contemplar 30 forças políticas diferentes, não há quem aguente isso, não há sistema que suporte esse tipo de modelo, né? Até para uma migração nossa para um modelo parlamentarista, que eu acho que talvez, né, eu quando olho para o mundo hoje, eu vejo, né, que os países mais estáveis são os parlamentaristas, né? Os Estados Unidos estão
também eu estou fazendo um elogio, fiz um elogio da democracia norte-americana, mas os Estados Unidos estão vivenciando um processo muito parecido com o nosso, de polarização extrema, dificuldade de se pacificar a própria sociedade norte-americana, um Congresso dominado pelo ódio ali, discutindo questões muito similar ao problema que nós vivemos aqui no Brasil e que os Estados Unidos estão vivendo, e que decorre desse presidencialismo, que lá ainda temos 2 partidos fortes, só são 2, né? Então você veja que, mas até para que façamos essa tentativa do parlamentarismo, acho que pressupõe primeiro a implementação dessas reformas, né? Seja de fortalecimento dos partidos, implantação da fidelidade, fim das coligações, mudança no sistema de eleição, né? Eu estou sendo bem ambicioso, estou falando das reformas passadas e para o futuro. E aí, quando a gente tiver esse barateamento, a questão do financiamento ele vai para um segundo plano. Ele vai para o segundo plano, porque aí seja privado, seja parcialmente, acho que encontraremos um modelo misto, mas há um trauma muito grande desse modelo de financiamento privado, né, que redundou enfim, foi muito traumático nos últimos 10 anos no Brasil isso, e acho que nós precisamos fazer essa experiência do financiamento público, que, bem ou mal, tem funcionado, né? Tem funcionado, embora com as críticas naturais de quem entende que os nossos recursos são escassos, são parcos e devem ser despendidos com muita parcimônia, né? Bom, eu não sei se há oportunidade de abrir para perguntas ou para intervenções. Eu queria muito ouvir o Fernando, não sei se ainda é possível, né? Mas eu vou encerrando por aqui, até para dar essa oportunidade da interação com a audiência, tá? Muito obrigada, professor Samuel, pelas suas provocações, pelas suas considerações. Eu acho que em muito a gente concorda, né, especialmente no aspecto da educação cidadã, né, porque realmente não é o político, e até a gente pode falar, o sistema eleitoral, de alguma forma, o sistema partidário, reflete um pouco a sociedade brasileira e todas as suas contradições, inclusive nessas coligações tão esdrúxulas, tão fora de qualquer lógica do razoável, né? Como foi muito bem criticado aqui pelo professor Samuel, no que ele tem total razão. Mas eu vou fazer só uma provocação para os 2 convidados, né? Saindo um pouco especificamente da questão dessas recentes alterações da legislação eleitoral, para um tema que é sempre recorrente, né? Sempre recorrente ficou redundante, mas que de vez em quando a gente trata em matéria eleitoral, que é a questão de uma possível reforma eleitoral no Brasil, né? Então, muito se fala, né, em projetos de reforma eleitoral, alguns inclusive protocolados no Congresso Nacional. Então, são temas que de tempos em tempos são pautados e são muito discutidos, não só no Congresso, mas na academia e no âmbito da própria sociedade brasileira. Então, eu queria saber de vocês, inclusive diante do cenário que a gente vive hoje, com essa perspectiva de 2022 e possíveis cenários assim de embate, ainda de conflito, né, em decorrência de tudo que a gente vem vivendo nos últimos anos, vocês acreditam que é possível pensar uma reforma eleitoral? E sendo positiva essa resposta, qual seria essa reforma eleitoral possível? Quais seriam os principais aspectos, além, claro, desse que vocês 2 já destacaram, da questão do financiamento das campanhas, que certamente é uma questão central, não só para a eleição, né, mas para a própria estrutura dos partidos. Então, fica aí essa questão. Volto para... Olha, o Código Eleitoral foi votado pela Câmara Federal, tá? Encaminhado ao Supremo Tribunal, ao Senado Federal, mas não foi votado a tempo. A gente sabe que o artigo 16 da Constituição determina que a lei eleitoral, a lei que altere o processo eleitoral, só se aplica às eleições que ocorram após 1 ano da sua publicação, né? Então, 2 de outubro era a data limite, né? Então, há um Código Eleitoral já votado na Câmara, e ele, não sei, eu não conheço suficientemente o texto para
Mas conheço o bastante para dizer o seguinte: ele sistematiza melhor, ele reúne esse fenômeno do excesso de legislação, e aí entram as resoluções do TSE também, e aí em certo momento vira uma confusão. Isso se vivia, e o Samuel sabe disso, já foi pior. Até 97, a cada eleição, o Congresso votava a lei daquele ano, da eleição daquele ano. Aí veio a Lei 9.504, de 1997, que revogou boa parte do Código Eleitoral, que sistematizou questões como propaganda, pesquisas eleitorais, debates, tudo isso. E essa lei veio com essa pretensão de estabilizar um pouco mais, né? Mas o sistema está permanentemente em ebulição. Então, a partir de o candidato que perde, o sistema é injusto, vou propor uma medida nova. A proposta de alteração nem sempre é ditada pelo anseio de ver uma eleição mais limpa, uma eleição mais legitimada. Não. A proposta muitas vezes vem, como a expressão de Samuel, de afogadilho, uma proposta visando interesses pessoais. Mas, de toda forma, nós temos o Código Eleitoral em gestação. Ele foi votado, já aprovado pela Câmara, e foi ao Senado Federal, mas ainda assim que chegou o próprio Pacheco, o senador Pacheco, presidente do Senado, adiantou logo que não acreditava que o Senado votasse até a data limite. De fato, não votou. Tá? Paralelamente a isso, há muitas propostas de emenda constitucional, no sentido do próprio voto distrital, vez por outra, vem à tona novamente. A ideia do parlamentarismo que o Samuel sugeriu é uma ideia interessante que me preocupa, Samuel. Até que ponto seria, eu tenho essa dúvida, a Renata é professora de constitucional. Houve um referendo em 95, pelo qual o povo brasileiro optou pelo presidencialismo. Será que uma emenda constitucional poderia alterar isso? Né? Teria que haver uma nova, no caso de parlamentarismo, teria que haver, penso eu, nova constituinte. Penso eu, mas não sedimentei ainda, não refleti suficiente para isso. É só uma ideia no momento que me vem aqui. Então, existe legislação sendo alterada toda hora, existem muitos projetos de lei e muita proposta de emenda constitucional tramitando, em diversos sentidos. O Código Eleitoral, a meu ver, é que mais imediatamente vai se fazer presente. Muito obrigada, professor Fernando Negreiros. Essa questão relativa à possibilidade de uma rediscussão desse tema referente à questão do parlamentarismo, né, da possibilidade de adoção do parlamentarismo no Brasil, é uma questão polêmica entre os constitucionalistas. Eu, pessoalmente, entendo que não é possível, porque essa opção ela já foi feita pelo Brasil, né, no momento oportuno, em meados da década de 90, e o ADCT ele é muito claro quando ele fala em artigo definido, a revisão constitucional. Então, não foi uma revisão constitucional, foi a revisão constitucional, único momento previsto expressamente pela Constituição no âmbito do ADCT, né? Com respeito a todos os colegas que pensam diversamente, eu penso assim, que não seria possível, mas, né, há dúvidas, né, há discussões em relação a isso. Agora eu passo, então, a palavra ao professor Samuel para que faça a sua tréplica. Só para dizer, Samuel e Renato, foi plebiscito, se não me engano. Foi plebiscito, não foi um referendo. Foi um plebiscito, sim. Em relação a esse tema do parlamentarismo, eu acho que por emenda não seria possível, a não ser que fosse precedida, né, de uma nova consulta, seja plebiscitária ou de referendo, né? Acho que aí não teria problema, porque eu fico refletindo, será que nós estamos fadados, né, a ficar vinculados a essa decisão que foi tomada em 93, né? Quer dizer, não chega a ser um ponto assim que se fosse dizer assim, não tem a ver com periodicidade de mandato, de eleição, não é um sistema de governo, né? Então, eu não acho que seja do núcleo essencial, que mexa com as garantias fundamentais, nada disso. Então, assim, eu entendo que o Constituinte não pode simplesmente considerar o resultado do plebiscito, né? Mas ele poderia designar a realização de um outro, né? Acho que mas, enfim, eu já vi
respeitáveis opiniões, do meu ponto de vista pessoal, pensando só do ponto de vista do sistema, acho que seria melhor. A Renata fala de reforma eleitoral, né? Eu acho, Renata, que a gente teria que promover uma reforma em início de legislatura para iniciar a vigência 2 eleições para frente. Por quê? Porque hoje toda a discussão da legislação eleitoral é dominada pelas questões circunstanciais, os interesses diretos e imediatos dos partidos, né? E isso tem contribuído para piorar o ambiente e dificultar as intervenções do sistema eleitoral que o aperfeiçoe, né? Então, eu acho que nós precisamos de um pacto das forças políticas que pensem em uma reforma, não para essa eleição nem para a próxima, né? Mas para a eleição de 2030, né? Acho que aí teríamos a possibilidade de uma evolução, né? Porque os deputados não estariam pensando no seu interesse eleitoral imediato, mas construindo um sistema que de fato acham melhor, né? De fato acham, e aí a gente teria um tempo de maturação, porque, como eu disse, as reformas que eu defendo passam inicialmente por algumas mudanças, né? Por exemplo, a adoção do sistema do voto fechado em lista, ele dependeria desse processo de depuração, né? de diminuição dos partidos, de fortalecimento dos partidos, de instituição de uma fidelidade partidária efetiva. E aí, para mim, eu vejo isso, né, na minha utopia, eu vejo isso como um caminho para o parlamentarismo. Para mim, o parlamentarismo não tem condições. Como abstrair a discussão constitucional, né, mas não poderia ser implementado sem que esses passos fossem dados. A gente precisaria ir dando esses passos para daqui a, sei lá, 15, 20 anos, né, se alcançar esse sistema que nos dará mais estabilidade, né? Porque, infelizmente, o presidencialismo ele não nos tem dado estabilidade, né? E aí, quando a gente fala em reformas, né, me parece que está tudo muito concentrado. O grande problema hoje que eu vejo está concentrado no parlamento, né? Porque é essa eleição do parlamento que é mais distorcida, né? Essa dificuldade de convivência do executivo com o legislativo que tem tornado as coisas mais agudas, né? Isso tende a se agravar, né? E isso tem, obviamente, que isso tem reflexo também na disputa presidencial, né? Mas é muito angustiante a gente imaginar que vamos vivenciar isso eternamente, né? Uma fragmentação de tal ordem que vai impor a quem quer que ganhe a eleição uma negociação dificílima e em bases muito frouxas, com partidos assim tão digamos assim, pouco ideológicos, né? sem uma linha programática, né? Então, assim, eu acho que essas reformas só se farão como devem ser, se dissociadas do momento presente, né? Hoje a gente está votando coisa no final de setembro para valer na eleição seguinte, né? Já digamos assim, já foi uma grande coisa a gente ter essa certa perenidade aí nas regras de um ano, né? Mas ainda é muito imediata, ainda é uma coisa que está dominada pelos interesses circunstanciais de quem está pensando na sua própria eleição. Então, assim, eu só acredito em reforma se feita para o médio e longo prazo.
que se encontra no parlamento brasileiro, especialmente no Congresso Nacional, infelizmente, né? Crítica construtiva, né? Mas para o próprio parlamento. Mas eu gostaria de agradecer, né, a sua presença virtual aqui na nossa Semana do Direito, né? O senhor que tão gentilmente, prontamente se disponibilizou a estar aqui com a gente, né, em 2 mesas seguidas, para que depois ainda vá seguir para a sua aula na UFC. Né? Muito obrigada, professor Samuel, por tudo. Agradeço ao professor Fernando Negreiros também, por estar aqui também sempre colaborando nas mesas, nas bancas, em todos os nossos convites. Agradeço à professora Vanessa por ter dado aqui a carta branca para que a gente montasse as mesas da Semana do Direito, né? E, então, eu acredito que podemos encerrar, professor Fernando. Quero só concluir agradecendo também e desejar ao Samuel, ele vai precisar muito disso, toda a força para enfrentar essa campanha que vai ser muito difícil. Dizer a vocês, alunos, estudantes, a todos que assistirem esse debate, o Ministério Público estará muito bem representado, com o Samuel à frente, e tem todas as condições de lutar por uma eleição limpa, na medida do possível. Boa sorte, Samuel. Um abraço. Tenho certeza que ele fará um bom trabalho, com toda a serenidade que ele inspira, né, a todos nós. E conteúdo também, claro, né? Professor Samuel, muito obrigada mais uma vez, professor Fernando, professora Vanessa, ao Paulo que está aqui no suporte, e todos os alunos que nos assistem aqui presencialmente, muito obrigada, e através do nosso canal do YouTube. A próxima palestra vai ser iniciada logo mais às 19 horas, também com o professor Samuel, ao lado do professor Aldemar, para falar sobre reconhecimento fotográfico e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigada e até já.